mas foi uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Hoje o Senhor falou muito forte comigo. Atos capítulo 3. Vou dar uns segundinhos para você que também está na tua casa achar. Sentindo muito forte a presença de Deus aqui. Atos capítulo 3. Vai dizer a palavra assim: ora, Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, sendo a hora 9. Estavam sendo carregado um homem coxo. Obrigado. Desde o ventre da sua mãe, o qual diariamente punham a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu uma esmola. Versículo 4. E Pedro, fixando os olhos nele com João, disse: olha para nós. E ele estava atento, esperando receber alguma coisa deles. Versículo 6. Então Pedro disse: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. Versículo 7. Ele, tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e ossos do tornozelo receberam força, e saltando ele se pôs em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Glória a Deus. Até aqui, amém. É uma passagem muito conhecida, em que após a descida de Pentecostes, o Espírito encheu, todos foram cheios do Espírito Santo. Pedro começa debaixo do poder do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Pedro vai pregar e quase 3.000 almas se convertem, se arrependem. E aí a igreja vai começando. A primeira comunidade de crentes começa ali. O texto vai dizer que eles permaneciam na doutrina dos apóstolos. Atos 2:42, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Estavam sempre juntos de casas em casas, e estavam juntos também no templo. A igreja foi crescendo e muitos sinais e prodígios eram feitos por causa da atuação do poder do Espírito Santo. Eles, através do Espírito Santo, estavam realizando sinais e maravilhas. E logo após isso, o texto vai dizer em 2:47, Atos 2:47, que era uma igreja que tinha o favor de todo o povo. O Senhor acrescentava as almas. A igreja cumpria o papel, a igreja fazia o que se esperava que ela fizesse, e o Senhor acrescentava as almas. Porque é uma verdade já aqui, quando a igreja cumpre o que ela foi chamada para fazer, o Senhor abençoa e acrescenta mais almas ainda. O problema é que a gente quer ter frutos como igreja, só que a gente não faz aquilo que precisa fazer. Só que não, enquanto a igreja era a igreja de verdade, o Senhor fazia com que o trabalho da igreja florescesse. E de que forma o trabalho da igreja floresce? É com almas, é com vidas. Aleluia. E eu creio que esse trabalho, teu trabalho, nosso trabalho como igreja, vai florescer. Em nome de Jesus, eu creio que as almas virão. Nós trabalhamos para isso. É por isso que nós estamos aqui. É por causa das almas. É para ministrar as vidas. É para ministrar as pessoas. É para ser bênção na vida delas. Aleluia. E no capítulo 3, a Bíblia vai relatar que Pedro e João subiam ao templo, estavam
juntos. E nós vamos acompanhar versículo a versículo que a palavra vai dizer. É interessante, uma pregação expositiva. Olha só o que vai dizer: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração. Pedro e João, cheios do Espírito Santo, o que eles vão fazer? Eles vão ao templo. Pedro e João, cheios do Espírito Santo, o que eles vão fazer? Vão ao templo. Porque depois do cativeiro foram instituídos 3 cultos de oração. Era um de manhã, era um à tarde, eram 3 cultos de oração. E dentre esses cultos tinha essa da oração da hora nona. E é que era instituído. Notem que Pedro e João, mesmo depois da descida do Espírito Santo, eles não abandonam o costume de ir ao templo. Eles não abandonam o costume de ir ao templo. Eles não estavam indo ao templo para sacrificar animal. Por quê? Eles entendiam que o sacrifício de Jesus foi suficiente. Mas eles estavam indo ao templo na oração da hora nona. Pedro e João, cheios do Espírito Santo, também foram ao templo. Ser cheio do Espírito Santo não é somente falar em línguas. Estar cheio do Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo não é somente rodar, sapatear, mas é também ir à igreja. Porque os cristãos da igreja primitiva, eles tinham prazer em estarem no templo. As reuniões que eles participavam, seja nas casas, nas ceias, seja de oração, ou qualquer reunião, eles tinham prazer em estar presente. A gente hoje, infelizmente, vive no meio de uma geração que diz: eu sou cheio do Espírito Santo, mas perdeu o prazer de estar na igreja. A gente hoje vive no meio de uma geração em que se diz cheia do Espírito Santo, e uma simples chuva como essa atrapalha ela de vir para a igreja. Às vezes não está doente, vai para o trabalho, mas não vem para a igreja. Vai para qualquer outro tipo de lugar, mas não vem para a igreja. Que é estar cheio do Espírito Santo? Será que é só estar em um culto no domingo e achar que isso é o suficiente? Não, estar cheio do Espírito Santo também é ser como os cristãos primitivos. Aleluia. O texto vai dizer que constantemente, aleluia, o texto vai dizer que eles perseveravam diariamente em comum acordo. Aonde? No templo. Aleluia. Imagina eles acordando em uma sexta-feira, sabendo que estaria no templo, cheios do Espírito Santo. Imagina qual era a expectativa: eu vou estar com meu irmão no templo. Por quê? Porque eu vou adorar ao Senhor. Hoje é onde eu vou estar. No sábado eu vou estar no lar. Eu vou estar lá naquele culto de oração, no lar do meu irmão. Por quê? Porque o meu prazer está com o meu irmão. Porque aqueles que são cheios do Espírito Santo, aleluia, eles não deixam de estar, aleluia, em um culto sequer. E o texto vai dizer que eles subiam juntos ao templo. Isso era uma verdade, e não era algo que era obrigado, não. O texto, quando diz em Atos 2,46, vai dizer: perseveravam diariamente em comum acordo no templo. Eles entendiam: se é para estar no templo, eu vou estar. O texto vai dizer: e partindo pão de casa em casa, e comiam seu alimento com alegria e singeleza de coração. Eles entendiam: se é para estar agora na casa de alguém, eu vou estar. Porque isso é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é estar aonde também os seus irmãos vão estar, querido. Quem é cheio do Espírito Santo não falta culto porque quer, não falta culto porque está chateado, não. Mesmo assim ele vem porque ele sabe que no culto ele encontra renovo, porque ele sabe que na comunhão com os irmãos o Senhor dê na bênção, porque ele sabe que é num ambiente de culto como esse que o Senhor também usa as
separa ele para a obra. Muitos hoje em dia querem ser separados para a obra, mas não vêm ao culto. Quem somos nós? A palavra vai dizer: pelo frutos conhecereis a árvore. Eu só acredito que alguém é cheio do Espírito Santo se esse alguém, ele é frequente no culto. Aleluia. Eu sei que o crente não é somente aquele que frequenta ambiente de culto, porque eu sei que o crente também, ele é crente na sua casa e no ambiente em que ele estiver, mas ele não falta culto por qualquer coisa. E outro detalhe, eles subiam juntos, ou seja, havia unidade. Havia unidade. Havia unidade. A diferença que havia, eles resolviam. Não havia espaço para disse-me-disse. Não havia espaço para contenda. Não havia espaço para fofoca. Não havia espaço. Por quê? Porque eles estavam sempre juntos. Aleluia. Isso é unidade. Unidade é estar juntos. Unidade é estar junto. Não só estar junto, mas ter o mesmo propósito. Eles estavam sempre juntos. Juntos aonde? Em propósito. Aleluia. Isso a gente encontra Atos 2. Glória a Deus. O texto vai dizer que eles continuaram firmes na comunhão. Era algo em que eles perseveravam em andar em unidade. Subiam juntos ao templo, porque o prazer deles também era estar em unidade. Eu não acredito em alguém que se diz cheio do Espírito Santo, mas não fala com seu irmão. Eu não acredito em alguém que se diz cheio do Espírito Santo, mas por qualquer motivo se afasta do seu irmão. Mas eu acredito em alguém que mesmo diante de uma diferença, ele resolve. Aleluia. Porque ele entende que Deus abençoa quem anda em comunhão. Deus abençoa quem anda em comunhão. Ano de 2022 é o ano de novo de Deus, mas é ano também de andarmos em comunhão, ano de andarmos em verdade. Porque não adianta eu dizer para Deus que o amo, mas se eu não amar o meu irmão, a palavra vai dizer que quem não ama seu irmão, quem não ama seu irmão que vê, como é que vai amar a um Deus que não vê? Aleluia. Só há relacionamento com Deus que está nos céus se primeiro houver relacionamento com meu irmão que está na terra, querido. Aleluia. Porque não vai ter dois céus, é um céu. Aleluia. Onde nós vamos estar, aleluia, juntos em comunhão. Então se eu quero estar com Deus no céu, eu primeiro preciso andar em comunhão com meu irmão aqui na terra. Arabaço e andarabaço e andará. Darabaço e andarabaço. É tempo também de andar em comunhão. O texto vai dizer que eles estavam indo à oração da hora nona, que é 3 horas da tarde. O texto vai dizer no versículo 2: estava sendo carregado um homem coxo, desde o ventre da sua mãe, o qual diariamente punham a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que estavam entrando no templo. O texto vai dizer, o texto coloca em cena um homem que nunca andou. E estrategicamente era colocado na porta do templo, na porta formosa, que era uma porta dourada. Diariamente ele estava à porta do templo. O texto diz isso. Qual a finalidade? Qual foi o pensamento, a estratégia? Que as pessoas, na cabeça do coxo, as pessoas que frequentam, que vão ao templo, são pessoas que praticam caridade, são pessoas que ajudam. Ele não estava ali porque ele escolheu aleatoriamente o lugar, não. Ele estava ali porque, na visão dele, alguém que frequenta um ambiente como esse de culto é alguém que pratica caridade, é alguém que ajuda o necessitado. Então, por isso, ele vai àquele lugar, ele é colocado naquele lugar diariamente.
O que é que ele pedia? Ele pedia esmola. Ele pedia esmola. Durante muito tempo ele recebeu esmola. O que ele queria? O que ele queria era esmola. E ele recebia o que ele queria. Qual o problema em receber aquilo que se quer? Nenhum. Qual é o problema em receber aquilo que se deseja? Nenhum. Não tem nenhum problema. Eu posso pedir a alguém aquilo que eu quero, na esperança de receber aquilo que eu peço. E não tem problema se a pessoa em que eu peço me der aquilo que eu quero. Não tem problema nenhum. Só que o problema se torna quando aquilo que eu quero receber, na verdade, só contribui para quê? Para que eu continue na vida que eu estou. Isso é uma verdade que é difícil de aceitar. O problema de receber aquilo que se quer é que nem sempre aquilo que eu quero receber vai trazer para mim uma mudança que eu preciso. Vai trazer a mudança que eu necessito. Porque aquilo que ele queria não foi suficiente para mudar a situação em que ele se encontrava. Aquilo que ele queria não foi suficiente para mudar a situação em que ele se encontrava. Porque dia após dia ele recebia esmola, mas dia após dia ele continuava coxo, coxo diante da porta do templo. Esse é o problema, que é difícil, quando às vezes a gente pede aquilo que quer, só que a gente recebe algo diferente daquilo que a gente pediu. Porque quando a gente toma uma negativa, às vezes a gente se chateia. E talvez, a Bíblia não diz, em um certo momento, quando ele olha para Pedro e João, e ele vai pedir para Pedro e João, que ele pede para todo mundo o quê? Uma esmola. Algo que talvez possa saciar a tua fome diária. Mas era algo que não serviria para mudar a sua situação e a sua história. Ele olha para Pedro e João e pede uma esmola. Só que Pedro e João não é como qualquer outra pessoa. Eu não estou falando que Pedro e João é melhor. Não. Eu estou falando que agora o que está diante do coxo não é uma pessoa qualquer. É alguém que é cheio do Espírito Santo. É alguém que é cheio do Espírito Santo. É alguém que é cheio de Deus. E quando a gente se relaciona com pessoas que são cheias de Deus, isso faz a diferença na nossa vida. Todo dia ele se encontrava, todo dia pessoas apenas passavam por ele e davam aquilo que ele queria. Mas um dia, aleluia, quem vem se relacionar com ele não é pessoas comuns, são pessoas cheias de Deus. E quando pessoas cheias de Deus entram na nossa vida, essas são pessoas capazes de elevar o nível, de nos ajudar a sair da situação pelo qual nós nos encontramos. Ter pessoas cheias de Deus no círculo da nossa amizade são esses tipos de pessoas que, ao nos ver caído, eles não vão se contentar ao nos ver caído, mas vão fazer alguma coisa para que nós venhamos a nos levantar do estado pelo qual nós nos encontramos. Talvez muitas pessoas tenham passado pela sua vida e não tenham feito nada.
ou só tem contribuído para que você se encontre caído, é porque você tem se relacionado talvez com pessoas que não são cheias de Deus, pessoas que são vazias de Deus. Pessoas que são vazias de Deus, elas vêm e elas não nos ajudam. Pessoas vazias de Deus, elas vêm para a nossa vida e a nossa vida não cresce, não evolui, a nossa vida não muda, mas ao contrário, não. Pessoas cheias de Deus, quando estão na nossa vida, elas não se conformam em ver a nossa queda, elas não se conformam em nos ver caído, elas não se conformam em nos ver prostrados, mas elas estendem a mão para nos ajudar, para nos levantar, porque o seu prazer é não nos ver caído, mas nos ver de pé. Aleluia! A diferença é que ele agora vai chamar duas pessoas, só que agora são pessoas cheias de Deus. São pessoas cheias de Deus. E pessoas cheias de Deus fazem a diferença na vida de pessoas necessitadas. Não só necessitadas, eu não digo só financeiramente, como no caso do coxo, mas são pessoas que talvez estão necessitadas de carinho, necessitadas de um abraço. Pessoas que às vezes estão necessitadas de falar e de você ouvir. Pessoas que estão necessitadas, aleluia. Pedro e João, trazendo para os nossos dias, era exatamente tudo aquilo que ele precisava naquele momento. Aleluia. E aqui está a diferença, porque o texto vai dizer: o qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu o quê? Uma esmola. Mas Pedro, fixando os olhos nele com João, disse: olhe para nós. E no versículo 30, ele estava esperando receber aquilo que ele pedia, aquilo que ele queria. O texto vai dizer, versículo 6: então Pedro disse: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. O coxo pede o que ele queria, só que Pedro e João não têm o que ele queria e não deu o que ele queria. Mas Pedro e João deu o que ele realmente necessitava. Deu o que ele realmente necessitava. Porque pessoas cheias de Deus, elas têm a percepção de saber o que as pessoas necessitam, não o que elas querem. Porque nem sempre, como eu disse, aquilo que eu quero é capaz de trazer uma mudança para a minha vida. E as pessoas cheias de Deus, elas têm visão para enxergar o que as pessoas realmente necessitam, o que as pessoas realmente precisam. Aí é por isso que a nossa vida, por muitas das vezes, não muda, porque a nossa oração para Deus é somente: Deus, me dá aquilo que eu quero. É por isso que às vezes a nossa vida não evolui, porque a gente só busca aquilo que a gente quer. A gente não pede para Deus: Deus, me dá aquilo que o Senhor acha que é bom para mim. A nossa oração é: Deus, eu quero. Poucas as vezes a gente ora para Deus pedindo: Deus, faça em mim a tua vontade. Porque Deus, em sua vontade, não vai dar às vezes aquilo que eu quero. Às vezes Deus, em sua vontade, vai dar realmente aquilo que Ele acha que é bom para mim. Pedro e João não vai dar o que ele quer, o que o coxo quer, mas realmente aquilo que ele necessitava. Ele queria dinheiro, mas o que ele necessitava era de Jesus. O que ele necessitava era de Jesus. Aleluia. O que ele precisava de verdade era de Jesus. Era de Jesus.
Eu ontem tive um exemplo desse aqui, na hora do ensaio. Chegou um recado, tem alguém procurando um pastor aí lá embaixo. E veio uma pessoa pedindo exatamente uma quantia em um valor. E eu olhei para ela e disse, impulsionado pelo Espírito Santo, eu disse para ela: não, você não precisa disso. O que você realmente precisa é de Jesus. Você tem Jesus na sua vida? Ele disse: não, eu sou afastado. Eu disse: não, então isso você conquista, mas o que você precisa agora é de Jesus. De alguma forma o Espírito Santo me fez enxergar que ele não precisava, que aquilo que ele pedia não era para usar conforme aquilo que ele queria, aquilo que ele falou para mim. O Espírito Santo falou: não, não é isso que ele veio pedir. A finalidade, ele disse uma coisa, mas a finalidade do que ele veio te pedir é outra. E eu perguntei para ele: você é de Cristo? Ele falou: não, eu estou afastado. Então é por isso que a situação da tua vida não muda. Por quê? Porque aquilo que você precisa, você não quer. Tem gente que não muda porque aquilo realmente que ela precisa, ela não quer. Quer um monte de coisa. Ela quer um monte de coisa, mas que são coisas que não mudam a sua situação. São coisas que não tiram ela da situação, do buraco em que ela está. São coisas que têm são coisas que têm um efeito passageiro, mas que passa e a pessoa continua na mesma coisa. Não, aleluia. O que ele queria, o que o coxo queria, querido, era algo da terra, mas o que Pedro e João veio dar para eles era algo do céu. Porque aquilo que é da terra é passageiro, é algo que tira a fome momentânea, é algo que muda momentaneamente, mas aquilo que vem dos céus não, é algo que realmente muda a sua vida por completo. Aleluia. Pedro e João disse: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda, em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda. Hoje o Senhor Jesus me impulsiona para dizer para alguém, ou aqui na igreja ou na live, aleluia, ei, o Senhor Jesus, Ele não vai dar para você aquilo que você quer, Ele vai dar para você aquilo que realmente você precisa. E o que é que você precisa? É ter mais da presença dEle, é se lançar mais aos pés do Senhor, aleluia. Tem gente que está desanimado dizendo: mas a igreja está assim, a igreja está assado. Não, só que o problema não é a igreja, o problema é você que não ora, o problema é você que não jejua, o problema é você que não vem para a igreja, o problema é você que não se consagra. Mas quando você começar a se consagrar, começar a jejuar, começar a buscar, começar a meditar e a estudar a palavra de Deus, o Senhor vai avivar o teu coração. Então, independente do que estiver acontecendo ao teu redor, você não vai desanimar, porque aquilo que você precisa, você tem dentro de você. É a presença de Deus que muda a nossa vida por completo. Então nem sempre Deus vai nos dar aquilo que eu quero, nem sempre Deus vai me dar aquilo que eu quero, aleluia. Ele só vai me dar aquilo que eu quero quando aquilo que eu quero coincide com aquilo que Ele quer. Se lembra de quando Jesus está descendo depois de pregar o Sermão do Monte? Quem vem a Ele é um leproso, que vem a Jesus. Só que o interessante, o desejo do leproso é ser curado, mas as palavras do leproso, ele vai dizer para Jesus: Jesus, aleluia, se quiseres, podes limpar-me. Não haveria problema ele chegar para Jesus e dizer para Jesus: Jesus, me limpa. Não, mas ele vai a Jesus porque ele quer. Mas ele diz: Senhor, se quiseres. Ele está dizendo: Senhor, se for da tua vontade. Porque ele sabe, ele tem a certeza. Olha só que interessante, é um leproso. Quando ele diz se quiseres, sabe o que eu entendo?
que mesmo que Jesus não realize aquilo que ele quer, mas ele já recebeu aquilo que Jesus quer para dar, que é o quê? A sua vontade realizada na tua vida. Aleluia! A sua vontade realizada na tua vida. Aí, só que por que ele é purificado da lepra? Porque ele pegou a sua vontade e disse: Senhor, e ele alinhou a sua vontade com a vontade de Jesus, porque Jesus disse para ele: eu quero ser limpo. Aquilo que eu quero só vai acontecer na minha vida se coincidir com aquilo que o meu Deus quer para mim. Então a gente precisa mudar as nossas orações. A gente precisa parar um pouco de só pedir. Isso sendo que a única coisa que a gente tem que pedir para Deus é a sua vontade, é o Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. Faça a tua vontade aqui na terra, aqui na minha vida, como é no céu. Que prevaleça a tua vontade na minha vida. A gente precisa viver de uma forma que ainda a gente não receba aquilo que a gente quer, mas a gente se contente, mesmo quando a gente ora para Deus e recebe um não, porque a gente entende que se cumpriu a vontade do Senhor na minha vida. E ainda que a vontade do Senhor seja diferente daquilo que eu espero, mas mesmo assim ela continua sendo boa, ela continua sendo perfeita, e ela continua sendo agradável. Eu já quero terminar. Aleluia. O texto vai dizer: quando Pedro e João dão aquilo realmente que ele precisa, sabe o que acontece? Versículo 7: tomando pela mão direita, o levantou. Outro detalhe: aquilo que ele havia recebido poderia ser suficiente para que ele se levantasse sozinho. Só que o texto ele vai ser bem enfático em dizer que Pedro, estendendo a mão direita, o que Pedro vai fazer? O ajudou a se levantar. Ele poderia se levantar sozinho, só que há uma razão para o texto mencionar que Pedro estendeu a mão direita. Sabe por que Pedro faz isso? Porque um dia alguém fez isso com ele. Se eu for dizer para você aqui, você vai se lembrar. Quando Pedro está andando sobre as águas e começa a afundar, e ele grita pelo nome de Jesus, o que Jesus faz? Jesus estende a sua mão para Pedro e ajuda Pedro de novo a estar sobre as águas. Pedro agora estende a mão para o coxo, porque um dia alguém lá atrás estendeu a mão para ele, e ele entendeu que agora, cheio do Espírito Santo, ele faz para o próximo aquilo que um dia fizeram com ele. Ele ajuda o próximo da mesma forma que um dia lá atrás fizeram com ele. Ele não se esquece daquilo que fizeram. Ele simplesmente agora é um agente de Deus que vai replicar aquilo que Jesus fez na vida dele. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Isso é ser cristão. Isso é ser cheio do Espírito Santo. É dar ao outro aquilo que um dia me deram lá atrás. É ser bênção para o outro da mesma forma que um dia foram bênção para mim lá atrás. Porque a Bíblia vai dizer que é melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber. Pedro, o que ele tem? Ele não tem prata nem ouro, mas ele tem Jesus, e ele tem uma mão para estender. Aleluia. Ele estende a mão para o coxo. O texto vai dizer que ele imediatamente se levantou. Os pés e ossos do tornozelo receberam força. E eu quero que você fique de pé, que eu vou terminar.
se levantou, porque Pedro estendeu a mão. Porque Pedro estendeu a mão. Aleluia. E os pés e tornozelos receberam força. Aleluia. E aquele que desde o ventre, quando nasceu, desde quando era bebê, o texto diz que ele era coxo. Agora no versículo 8, o que ele faz? No novo tempo, o que ele faz? Primeira coisa, ele salta. Aleluia. Agora ele não está mais embaixo, agora ele está em cima, saltando. Aleluia. É essa diferença que homens e mulheres de Deus que entram na nossa vida fazem. Aleluia. E ele se pôs em pé e andou. Agora ele já não está mais parado, ele está andando, ele está se movimentando, ele está se movimentando. O texto vai dizer: e entrou com eles no templo. Ele não é alguém que se limita à porta, porque também o seu problema o limitava à porta. Ele agora está dentro do templo, se movimentando. Ele não está mais na porta formosa. A porta formosa, que era um lugar em que ele constantemente se encontrava, agora é um passado na sua vida, porque ele agora está dentro do templo. Ele agora pode estar em comunhão com os outros. Aleluia. É isso que acontece quando o novo de Deus chega. Aleluia. Quando o novo de Deus chega, os ambientes também mudam. Quando o novo de Deus chega, não é mais a tristeza que toma conta do nosso coração, mas é a alegria. Quando o novo de Deus chega, nós não ficamos mais desanimados, prostrados, cabisbaixos, ansiosos, preocupados, não, porque agora é a paz de Jesus que toma conta do nosso coração. E eu quero profetizar sobre a tua vida que o novo de Deus está chegando, já chegou na sua vida. Aleluia. Entrou com eles no templo. Não está mais sentado como sempre viveu. O texto diz: entrando com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Louvando a Deus. Antes prostrado à porta mendigando, agora no templo, saltando, andando e adorando a Deus. Aleluia. O começo da sua vida foi: qual foi o diagnóstico? O diagnóstico desde o começo da sua vida é: não vai andar, vai mendigar. Mas o final da sua vida é andando, saltando no templo e adorando a Deus. E eu já quero profetizar na tua vida: o seu final será melhor do que o teu começo. Arabaço e andarabaço e andarabaço, decanturi barabaço e andarabaço, darabaço e andarabaço, decanturi barabaço. O seu final será melhor do que o começo. Aleluia. Meu Deus, meu Deus. Aleluia. Louvando a Deus. Versículo 9. Todo o povo viu andando e louvando a Deus, e reconheceram ser ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo.
eles ficaram cheios de admiração e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se ao homem coxo, a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. Teu final será melhor do que o começo. O alpendre de Salomão no templo é um lugar que é um lugar mais elevado. É um dos lugares, um dos compartimentos, como se fosse aqui o templo, como se fosse a cabine. A cabine, ela está em um lugar mais elevado do que é onde nós estamos. Para antes, alguém que se encontrava à porta do templo, embaixo. Agora, depois de receber Jesus, que era o que ele exatamente precisava, agora ele não mais já está no chão. Agora ele está nos lugares altos. E assim vai ser na sua vida. Ele agora pode ter comunhão com as outras pessoas do templo. Aleluia. Ele agora é alguém que pode se socializar com as pessoas. Ele agora é alguém que pode realmente ter uma vida para viver e receber muito mais do que recebia esmolas. É por isso que eu termino falando o que eu falei no meio da pregação, e que é a chave. Nem sempre a resposta da nossa oração vai ser da forma em que nem sempre nós receberemos a resposta da oração como esperávamos receber. Porque às vezes, aleluia, Deus nos priva do que nós queremos para nos dar o que nós necessitamos. Porque às vezes aquilo que a gente quer não vai trazer o efeito do que Ele quer fazer. Então, para que aconteça aquilo que Ele quer fazer na minha vida, Ele anula o que eu quero para fazer na minha vida aquilo que Ele quer. Aí sim, o meu final é melhor do que o começo. Se você recebe essa palavra, aplauda o nome do Senhor. Oh, aleluia! Eu quero orar para a gente finalizar nesse final. Eu quero já que você estenda a sua mão em forma de receber. Aleluia. Porque o que Deus está te dando nessa noite, talvez não seja aquilo